Bom dia. Queria também dar as boas-vindas aí para a galera que está nos visitando. Espero que você saiba onde que você está se metendo. Gente, eu vou ser sincero para você que está visitando a gente, talvez você está aqui, você veio enganado, mas essa igreja aqui não tem ninguém normal. Todo mundo aqui é meio pichuruco. Não é? A galera que chegou um pouco mais recente pode confirmar isso daí. Mas a gente tem um pensamento a respeito do que significa ser igreja, que é basicamente que ser igreja não implica em que todo mundo aqui é perfeito e não comete erro nunca. Muito pelo contrário, ser igreja significa que todo mundo aqui é quebrado e precisa de Jesus, precisa da graça de Deus. Então, a gente vem quebrado em diferentes formas e cores e outras coisas, e é muito importante que a gente entenda que viver em comunidade tem a ver com suportar uns aos outros nas nossas deficiências, nos nossos problemas, nos nossos diagnósticos, né? Mas a gente acha que é essencial compreender que a realidade da vida cristã tem a ver com comunidade. E não é só a realidade da vida cristã que tem a ver com comunidade, a realidade do mundo tem a ver com comunidade, porque a gente vive em um mundo criado por um Deus que é comunidade. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se a gente extrai a nossa realidade, se a origem da realidade na qual nós vivemos é comunitária, significa que toda vez que a gente vive uma vida de isolamento, a gente se distancia não só das pessoas, a gente se distancia da realidade em si. Quando você vive sozinho, você experimenta menos daquilo que é real. E quando a gente fala de viver igreja, a gente não está falando de algo que tem a ver somente com pessoas que têm um histórico de vida complicado, que têm problemas psicológicos, que têm sofrimentos que elas carregam pela sua vida. Não é só, mas para pessoas que tiveram uma boa criação, que tiveram boa instrução, que são pessoas que têm uma vida em que as coisas estão no lugar. A gente sabe que é raro, mas tem essas pessoas. Mas mesmo para essas pessoas há um risco muito grande. Há um risco de olhar para a própria vida e não ver, talvez, as debilidades que veem nos outros e pensarem assim, então eu não preciso desse negócio. Eu consigo viver bem sem comunidade, eu consigo viver bem sozinho. E aí a pessoa se exclui disso, mas ela deixa de perceber que, quando a Bíblia mostra pessoas que têm essa postura, essas pessoas são os religiosos da época de Jesus. Aqueles que achavam que eles tinham autonomia suficiente para viver sem depender da graça de Deus e sem depender uns dos outros. E a gente vê esse exemplo muito forte na vida do próprio Jesus, porque, gente, Jesus, que era, Deus encarnado, ele se colocou numa posição de depender dos seus discípulos. Ele se colocou numa posição... Você pensa assim, Jesus, num momento de angústia, chega para os discípulos e fala assim, vem orar junto comigo. Qual que é a necessidade que Jesus tem disso, levando em consideração que ele é o próprio Deus, criador de todas as coisas? A resposta é nenhuma. Mas por que Jesus faz isso? E a resposta é porque Jesus nunca conheceu uma existência solitária e isolada. Em momento algum, por toda a eternidade, ele nunca foi alguém solitário e isolado. E por isso, ele naturalmente fazia com que os discípulos viessem fazer parte da sua própria vida, mesmo que ele não tivesse necessidade deles. Mas a questão não tinha a ver com necessidade, tinha a ver com o fato de que o coração dele está voltado para isso. E a gente precisa lembrar, como o André começou falando aqui, a gente sempre comenta sobre o fato de que a nossa visão como igreja tem a ver
com a gente entender que a presença de Deus, ela é o alvo das nossas vidas. A presença de Deus é aquilo que a gente tem um anseio de experimentar. A presença de Deus é o que dá sentido para tudo aquilo que a gente faz. Não só a presença de Deus no sentido da sua manifestação hoje, mas a presença de Deus no sentido da sua plena manifestação escatológica na segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós fomos criados para morar com Deus. A gente foi criado para que a presença dele seja plena. E a gente tem relances disso hoje. E a gente busca, quanto mais possível, experimentar isso nos dias de hoje. Mas a gente sabe que tudo que a gente faz e toda a experiência que a gente tem da presença está apontando para aquele momento na história em que essa presença vai se manifestar plenamente na Terra. Em que não só a presença de Deus vai encher o nosso coração, mas ela vai preencher todas as coisas ao nosso redor. E a nossa visão como igreja é, nós queremos viver uma vida de comunidade que atrai essa presença, que atrai essa manifestação da presença, que se torna um lugar onde Deus se sente à vontade para habitar. É isso que a gente quer. Só que construir um lugar em que Deus se sente à vontade para habitar não significa sermos perfeitos. Significa abraçar a visão de Deus sobre nós, que é que nós somos pecadores e nós precisamos da graça dele. Então, ao invés de a gente tentar viver um tipo de espiritualidade que a gente demonstra força, em que a gente demonstra autossuficiência, em que a gente demonstra que a gente não pode ser abalado por nada, muito pelo contrário. A gente é chamado para viver um tipo de espiritualidade que expõe o fato de que nós somos frágeis, mas que a graça de Deus nos basta. Esse é o tipo de vida que a gente quer ter. Então, gente, você não precisa ter vergonha de admitir que você não tem tudo aquilo que você precisa. Você não precisa ter vergonha de admitir que você não consegue ter pleno sucesso nas coisas que você mesmo deseja. Você não precisa ficar constrangido de demonstrar que há, sim, fragilidade na sua espiritualidade, que há, sim, erros e intenções misturadas, sabe? Coisas que a gente... Eu sempre falo aqui, gente, não se preocupa de se as suas intenções são puras para fazer as coisas, porque elas não são. Elas não são. Assim, mas é porque eu sinto um chamado para o ministério, mas eu não sei se as minhas intenções são erradas. Fica tranquilo, elas são. Pode ter certeza disso. Elas são impuras. Por quê? Porque elas não são puramente boas. Você busca as coisas porque tem coisas que você gostaria de provar para outros, porque tem coisas que você gostaria de provar para si mesmo. E o problema não é ter isso, porque todo mundo tem isso. O problema é não ter consciência de que você tem isso. É não saber que isso habita no seu coração. É não ter coragem de admitir que você está, sim, depositando a sua identidade em coisas do seu dia a dia, ali, coisas que não são o próprio Deus. Ídolos que nós fabricamos. Como Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, constantemente, a gente vai produzir. Você vai idolatrar o ministério, você vai idolatrar o casamento, você vai idolatrar os seus filhos, você vai idolatrar a sua carreira, você vai idolatrar a sua aparência, e todas essas coisas vão constantemente vir bater na sua porta, querendo assumir esse lugar. O problema não é isso acontecer. O problema é a gente fazer vista grossa para o fato de que isso está acontecendo. O problema é a gente não abrir o nosso coração com sinceridade e colocar diante de outros, expondo a nossa fragilidade, dizendo, olha, eu estou vendo que esse ídolo está querendo tomar um lugar de proeminência na minha vida. E eu estou lutando contra isso, mas várias vezes eu perco batalhas. Eu sinto que esse negócio toma
algum lugar, eu sinto que esse negócio dirige algumas das minhas ações, eu sinto que os meus sentimentos, as minhas emoções são afetadas por isso. E não tem problema, porque você é um pecador dependente da graça de Deus. A Bíblia diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo. Então isso quer dizer que se você não tem confessado os seus pecados, você está omitindo algo. E existe um estado pior do que a omissão. Existe o estado do engano. A gente pode simplesmente esconder os nossos pecados, e isso é ruim. Mas a gente pode não ter nem consciência dos nossos pecados, e isso é muito pior. Isso é muito pior, porque quando você não tem consciência dos seus pecados, você é um cego que não admite que não consegue ver. E isso é a pior coisa que pode acontecer. A gente fala muito assim sobre engano. E as pessoas falam, não, mas se eu tô errado, se eu enxergar que eu estou errado, eu vou admitir. Tá, mas e se você não enxergar que você está errado? E se você não conseguir ver? Porque, vamos lá, engano significa o quê? Engano não é só estar errado, é estar errado achando que está certo. Todos nós somos suscetíveis a isso. E se eu sou suscetível ao engano, o que eu preciso para me guardar do engano? O que eu preciso? Eu preciso de uma coisa que é assustadora para muitos de nós. Eu preciso confiar mais nos outros do que em mim mesmo. Essa é a única proteção que a gente tem contra o engano. Se eu confio mais em outros do que em mim mesmo, eu sou protegido da possibilidade de ser enganado pelos meus próprios pensamentos. Bom, isso não tem nada a ver com o negócio que eu vou pregar, era só uns negócios que eu estava sentindo e eu precisava falar. Se você está visitando a gente, está pensando em ser membro dessa igreja, um dos indicativos é se você tem algum diagnóstico psiquiátrico. TDAH, ansiedade, depressão, bipolaridade, espectro autista, isso é tipo carteirinha de membro aqui. A igreja tem um psiquiatra oficial, sabia? A gente já vai direto. Fala assim, fulano, ele inclusive ele está quase me dando uma carteirinha para eu liberar pré-diagnóstico, que eu já mando certo. Eu já falo assim, eu acho que você tem tal coisa, vai lá. Aí a pessoa vai e fala, tem mesmo. Mas assim que sair minha carteirinha, eu aviso vocês. Vamos abrir em Romanos capítulo 12. A gente vai ler dos versículos 14 ao 21. Então, hoje a gente vai terminar capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, a partir do verso 14. A gente termina hoje, só vão faltar 4 capítulos, ó. Aí a gente começa outra série. Eu falei com alguém esses dias que eu estava com vontade de pregar Gênesis, só que eu não sei se eu vou viver tanto. Romanos capítulo 12, verso 14. Ó, quase que eu voltei para o meu sotaque carioca raiz. 14, 12. Né? Vamos lá. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos.
Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, a gente, na pregação anterior, era Marcas de um Verdadeiro Cristão, parte 1, e hoje é Marcas de um Verdadeiro Cristão, parte 2, a vingança, que já fala do assunto aqui. Vamos lá. Bom, primeiro ponto aqui. Gente, eu sei que essa passagem ela fala de muita coisa, então eu não vou tentar, assim, ponto por ponto, destrinchar aqui para vocês. Eu quero trazer para a sua atenção quais são os pontos centrais do que Paulo está desenvolvendo aqui. E tem 3 coisas que Paulo está falando, que são as coisas sobre as quais eu quero discorrer, que eu acho que elas resumem aquilo que é o objetivo dele nessa passagem. Então, primeira coisa, Paulo está falando a respeito de abrir mão do controle e confiar em Deus. Abrir mão do controle e confiar em Deus. A primeira coisa que ele vai falar a respeito disso é abençoar e não amaldiçoar. E a ideia aqui é abrir mão do controle e da nossa justiça própria. O contexto no qual ele fala de abençoar e não amaldiçoar está dentro da ideia de que você foi prejudicado por alguém. Então, a gente sabe que, inclusive, esses dias tá rolando uma polêmica aí, porque rolou um podcast com um pastor e um político cristão, e eles falaram que os crentes têm que orar para Deus fazer mal para o Lula, fazer mal para os ministros do STF, para a família deles, e aí eles citaram salmos, porque realmente tem salmos, tem os salmos imprecatórios, que são categorias de salmos em que os salmistas estão chamando o juízo de Deus contra os inimigos da nação de Israel. Então você tem, por exemplo, Davi orando a Deus, pedindo para Deus quebrar o queixo dos seus inimigos. Você tem Davi orando para Deus fazer atrocidades com as pessoas, para Deus arrebentar com os caras. E, basicamente, esse pastor e esse político eles estão argumentando que nós deveríamos orar a respeito disso, para que Deus faça isso com os políticos, obviamente, os políticos que são da oposição ao pensamento deles. Eles estão orando para que Deus faça essas coisas com esses homens. E a questão é, existem sim esses salmos. Davi, de fato, fez essas orações. Mas existe um problema de interpretação bíblica sério. E esse problema de interpretação bíblica tem a ver com o fato de que eles estão pegando conceitos que se aplicavam a Israel no Antigo Testamento, Israel sendo o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, habitando na terra que foi dada a eles por Deus, com um governo que foi estabelecido por Deus e um sacerdócio estabelecido por Deus, e havia, sim, uma espécie de tensão bélica em relação a Israel e as nações ao seu redor. E Deus sim orientou para que fizesse isso, e fazia sentido Davi fazer essa oração. Mas a questão é que não faz sentido nós fazermos essa oração hoje, por uma questão muito simples. Gente, tem um negócio de interpretação bíblica que ajuda, 200%. É um princípio muito, muito complexo. O princípio é o seguinte: a Bíblia diz aquilo que ela quer dizer, e ela quer dizer aquilo que ela diz. Ponto. Ou seja, quando você lê a Bíblia, o que está dizendo ali está preparado? É o que Deus quer dizer. O que está dizendo ali? Sabe o que está no texto? Por exemplo, não, porque Deus prometeu que
se nós seguirmos a palavra dele, isso é o evangelho da prosperidade purinho, tá? Se nós seguirmos a sua palavra, nós vamos ser abençoados. Nós vamos ser abençoados financeiramente, nós seremos cabeça e não cauda. Nós comeremos o melhor das nações. Aleluia! Então, mas também fala que se você quebrar algum dos... No mesmo livro, tá? Fala que se quebrar algum dos mandamentos, todas as maldições vêm atrás de você. Eu acho que o custo-benefício não está legal. É melhor a graça de Deus, sabe? É melhor a graça, porque, assim, eu não consigo cumprir todos os mandamentos, então eu só vou ficar com maldição. Mas aí o que o cara faz? Ele fala assim, é um princípio hermenêutico muito utilizado para os pregadores da prosperidade. Tudo que fala de bom e cita Israel, você pode colocar a igreja. Tudo que fala de ruim, você deixa Israel mesmo. Entendeu? É esse o princípio interpretativo que é utilizado por esses pregadores. Falou coisa boa, põe seu nome aí. Tira Israel e põe o seu nome, querido. Né? Mas tem esse negócio ruim aqui, deixa Israel aí, querido. Não mexe com Israel, não. A gente crê que, né, essa parte aí é literal. As outras não, as outras são simbólicas, e a gente pode se colocar ali no lugar. Então, existe um problema de interpretação ali, por quê? Porque, para você fazer aquela oração, você precisava ser Davi. Basicamente. E aí, tem gente que fala assim, um problema que talvez alguns de vocês tenham quando ouvem a gente falar a respeito de interpretação bíblica mas então, quando eu leio uma passagem que está falando a respeito de umas promessas de Deus para Israel, aquilo ali não é palavra de Deus para mim? Então, vou te explicar. Quando você lê, vocês já ouviram aquela... É piada, tá? É aquela piada bem conhecida, que é que o cara abre a Bíblia, sabe aquele esquema de abre a Bíblia para Deus falar com ele, né? Fecha o olho, abre, põe o dedo. Aí ele abriu, aí estava lá a passagem que Judas foi se enforcar. Né? Aí ele, não, que isso? Não, Deus está querendo dizer alguma outra coisa, deixa eu ver. Aí ele abriu outra, aí estava assim, vai tu e faz o mesmo. Perigoso. Perigoso. Então, quando a gente fala a respeito de que quando a Bíblia fala sobre Israel, a gente não pode colocar a igreja no lugar, a gente não pode colocar o nosso nome no lugar, e aí pode vir essa dúvida, tá, mas beleza, então quer dizer que essa palavra não é a palavra de Deus para mim? Então, essa palavra é a palavra de Deus para você só precisa entender como. A palavra que Deus falou a respeito de Israel, de fato é para Israel. E como que isso vai ser aplicado para você? Através de você ver que Deus fez promessas a Israel e que Deus é fiel para cumprir essas promessas. E o fato de Deus ser fiel para cumprir as promessas que Ele fez para o povo judeu significa que tudo aquilo que Deus falou que Ele vai fazer a nosso respeito, Ele também vai cumprir. Então, o que Deus falou a respeito da nossa salvação, o que Deus falou a respeito da nossa santificação, o que Deus falou a respeito da nossa adoção, tudo isso é tão firme quanto as promessas que Ele fez para o povo de Israel e que Ele vai cumprir. Porque se nós anulamos as promessas de Deus para Israel, nós automaticamente colocamos em dúvida as promessas que nós temos a respeito da salvação da nossa vida, da ressurreição do nosso corpo, da restauração do mundo no qual nós vivemos. Por quê? Porque a gente está dizendo que Deus nem sempre diz aquilo que Ele quer dizer e nem sempre quer dizer aquilo que Ele diz. Então a gente não pode confiar na palavra de Deus baseado nisso. Mas se você não tem a preocupação de ser coerente na sua interpretação das Escrituras, esse problema some. Se você aborda a interpretação da Bíblia simplesmente com muita autoconfiança e imaginação, isso não vai ser problemático. Mas se você aborda a interpretação da Bíblia com um desejo de encontrar a verdade e honestidade intelectual, isso vai constituir um grande problema. Então, quando fala a respeito de não usar do mal, não amaldiçoar, mas abençoar, isso vai totalmente de encontro ao que
esse pastor e outros pastores estão falando, ou esse político que se diz um político que representa o cristianismo, estão falando ali. Por quê? Porque eles estão indo totalmente contra aquilo que o texto bíblico diz. O texto bíblico está dizendo claramente: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Gente, a gente não está experimentando perseguição no Brasil. Ponto. Ninguém entrou na nossa casa e tentou nos impedir de cultuar a Deus. Ninguém aqui foi preso porque evangelizou. Ninguém aqui... Não aconteceu nada disso. Você fala assim, não, mas é porque as pessoas estão contra os valores cristãos. Sim, porque o mundo jaz no maligno. As pessoas são pecadoras. Elas não querem a palavra de Deus, elas não querem ouvir o evangelho, elas não querem se arrepender. E o fato delas se oporem àquilo que a gente prega é simplesmente algo natural. Simplesmente algo natural. O problema é que as pessoas se opõem a coisas que nós pregamos, que fazem parte daquilo que é de fato palavra de Deus, mas às vezes as pessoas se opõem a coisas que são faladas pelos evangélicos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que são fruto de arrogância e ignorância. E isso daí é um problema para a gente. Mas a palavra diz, abençoai. Abençoai e não amaldiçoai. Então, se a gente tem um problema, seja no espectro político, seja em questões culturais, sabe, em qualquer coisa do tipo. Gente, se a gente tem um problema e pessoas, de alguma forma, estão se colocando em oposição aos valores cristãos, se elas estão tentando nos prejudicar, porque nós cremos na palavra de Deus, a nossa postura deveria ser abençoar e não amaldiçoar. Isso talvez é o maior erro que a igreja cometeu a respeito de todas essas questões políticas. Nós esquecemos que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e toda a hoste maligna nas regiões das trevas. As pessoas começaram a depositar a sua confiança na política. E isso é tão ruim quanto depositar a nossa confiança em qualquer outra esfera da sociedade. Qualquer outra manifestação cultural, qualquer outra estrutura da nossa nação, qualquer coisa desse tipo. Se a gente coloca a nossa confiança naquilo ali, a gente já está errado. Não importa qual lado você está defendendo. Se o seu coração está naquilo ali, você já perdeu de vista aquilo que é o evangelho de fato. Então, abrir mão do controle. E a gente está falando, óbvio, eu estou citando isso no âmbito político, mas isso serve para várias outras coisas da nossa vida. Por quê? Porque Paulo está falando a respeito de momentos em que nós somos prejudicados. E a nossa tendência, quando nós somos prejudicados, é que nós desejamos amaldiçoar. Nós desejamos que justiça seja feita. Nós desejamos que haja, de alguma forma, uma contribuição para que aquilo que nós sofremos seja retribuído. A gente quer que o outro se ferre. A gente quer que os que nos fazem mal sofram. A gente quer que eles paguem pelo mal que eles nos fizeram ou pelo mal que eles estão nos fazendo. Mas isso não é o caminho de Jesus. Isso não é o caminho dele. Não é. Jesus é aquele que, quando ele estava sendo crucificado, ele orou ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Gente, a gente não tem essa capacidade. Esse é um problema, que a gente tenta viver a vida cristã dentro daquilo que é a nossa capacidade natural. A gente só vai até onde o que a gente é capaz de fazer.
O que a gente entende que assim, não, isso daqui eu consigo, além disso eu não consigo. Sim, na parte que você não consegue é que começa a vida cristã. Na parte que você não consegue é que começa de fato a fé no Evangelho. Na parte que a gente não consegue é que a gente vê de fato a manifestação da graça de Deus. Porque dentro daquilo que a gente consegue, a gente pode ainda se orgulhar da nossa própria justiça, da nossa própria capacidade. Mas quando vai além da nossa capacidade, a gente não tem opção a não ser olhar para trás e falar assim, isso daqui foi a graça de Deus. É só quando a gente tem a experiência que Paulo teve de um mensageiro de Satanás, de um espinho na sua carne, em que ele falou assim, eu não estou suportando Deus. É que Deus fala com a gente, olha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nessa hora. O próprio Davi, que chamou, né, o juízo de Deus contra os seus inimigos, ele fala assim, que com o Senhor eu salto muralhas. Gente, não tem ninguém que tem capacidade de saltar muralha, não, tá? Davi não era X-Men. O que ele estava dizendo era assim, olha, com Deus eu vou além da minha capacidade natural. Eu vou além daquilo que eu seria capaz de fazer. E que eu poderia virar para os outros e falar, ó, viu o que eu fiz? Não. Quando eu confio em Deus, a minha vida segue por rumos em que não há outra explicação a não ser a graça de Deus. Não tem outra forma de expressar o que aconteceu. E pensando um pouco mais a respeito disso, dessa questão de confiar em Deus, abrir mão do controle, abrir mão da nossa própria justiça, a gente tem que considerar o fato de que Paulo está falando aqui sobre perdão. E perdão, gente, é uma coisa que está tão intrinsecamente ligada ao nosso entendimento do Evangelho, que Jesus vai falar para os discípulos que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Porque a gente consegue pensar a respeito dos nossos erros e do fato de que Deus nos perdoa dos nossos erros. E a gente consegue pensar nisso por quê? Porque Deus é Deus. Porque a gente olha para Deus e fala assim, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus ele é muito além da minha capacidade humana. Então, eu consigo enxergar Deus sendo alguém que dispensa graça diante dos meus erros. Mas quando eu penso a respeito daquilo que foi feito contra mim, é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque é muito difícil fugir da comparação. É muito difícil fugir do fato de que nós consideramos que existe essa que é uma citação do próprio Jesus, mas é chamada de a regra de ouro, né? Faça aos outros como você gostaria que fosse feito a você mesmo. Então, o problema é que, quando as pessoas não agem conosco como nós estamos dispostos a agir com elas, a gente perde de vista. A gente não consegue abraçar a graça, a gente cai novamente na justiça própria, a gente começa novamente a considerar que assim, poxa, mas como que essa pessoa não teve a capacidade de fazer isso daqui? Como que ela não teve a capacidade? Pô, eu vou até aqui, por que ela não teve a capacidade de ir até aqui? Por que ela parou muito antes? Por que ela cometeu isso contra mim, sendo que eu nunca cometeria isso contra outra pessoa? Por que ela me caluniou? Por que ela me ofendeu? Por que ela me difamou? Por que ela, assim, me prejudicou diretamente, mentiu para mim? Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. A gente vê isso constantemente sendo trazido à tona quando a gente fala, por exemplo, de questões de paternidade. Quantos de nós carregaram feridas profundas porque nós, de alguma forma, fomos feridos pelos nossos próprios pais? Quantos de nós sentiram a falta quando nós fomos abandonados de alguma forma, negligenciados de alguma forma? E isso daí feriu o nosso coração e isso fez com que nós carregássemos uma mágoa.
Isso fez talvez com que nós tomássemos decisões nas nossas vidas, pensando assim, eu não quero nunca seguir por esse caminho. O problema é que às vezes a gente tenta seguir por um caminho que é diferente do caminho que nós vimos que os nossos pais seguiram, mas ao fazer isso, o nosso coração é endurecido. Ao fazer isso, nós nos colocamos numa posição de sermos superiores a eles. Quando, na verdade, o Evangelho devia alcançar lugares no nosso coração para que nós pudéssemos olhar para os nossos pais, mas olhar também para outros, olhar para os nossos amigos, olhar para os nossos irmãos, olhar talvez para pessoas que foram autoridades espirituais na sua vida, olhar talvez para problemas que a gente tem dentro do casamento, olhar para problemas que a gente tem com outros irmãos da igreja, e a gente deveria olhar para essas pessoas e pensar, eles são pecadores. Essa pessoa é uma pecadora e não tem nada que separa a minha vida de uma vida de total entrega ao pecado, que não seja a graça de Deus. Não tem nada. Não tem nada, gente. Nada. O Evangelho vem para nos mostrar isso. Nada separa você de uma vida de devassidão que leva ao inferno, de orgulho e pensamento autocentrado que leva à condenação eterna, a não ser a própria graça de Deus que opera em nós. Só isso. E quanto mais a gente tomar consciência disso, mais a gente vai ter a capacidade de... E é uma ação dupla, porque uma coisa que vai... Um resultado que isso vai trazer para a nossa vida é que a gente vai ter capacidade de perdoar. Mas tem um subproduto disso que a gente não leva em consideração, que é, quanto mais a gente adquire a capacidade de perdoar, mais a gente adquire a capacidade de ser amado por Deus. Não é de Deus nos amar mais, mas é do nosso coração se abrir para ser amado por Deus. Porque se eu tenho um limite em relação ao outro, isso significa que automaticamente eu tenho um limite a respeito de mim mesmo. Se eu olho para o outro e tenho um limite do quanto essa pessoa pode errar comigo para que eu possa perdoá-la, isso significa que quando eu olho para mim, eu também tenho esse limite. E se um dia eu cruzar esse limite, Deus vai estar totalmente disposto a me perdoar, mas eu não vou estar disposto a perdoar a mim mesmo. E isso faz com que a gente fique preso. E eu não sei assim, mas é bem possível que vários de nós aqui já ficaram presos nisso durante muito tempo. Já ficaram travados, sem a capacidade de perdoar a si mesmo e sem desenvolver uma vida de amizade, comunhão com Jesus, simplesmente porque a gente não conseguia olhar para o nosso erro. A gente não conseguia acreditar que havia perdão e reconciliação diante dos erros que nós cometemos. Mas isso está intrinsecamente ligado ao quanto a gente tem a capacidade de perdoar o outro. Não é um processo fácil. Não é uma coisa... A gente fala do exemplo de Jesus, e Jesus, de fato, enquanto estava sendo crucificado, olhou para aqueles que estavam fazendo mal a ele e disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente dificilmente vai ter essa experiência. Por quê? Porque Jesus era totalmente humano, mas ele também era o Filho de Deus. Então, o coração de Jesus já era um coração santo. O nosso coração não é um coração santo. Ele é um coração que está sendo santificado. Então, Deus, Ele trabalha em nós para que gradualmente a gente cresça nessas coisas. Existem momentos em que a gente é provado nessas coisas em coisas muito pequenas. E existem momentos em que nós temos grandes provações. Existem momentos em que nós precisamos dar passos que são muito maiores e muito mais dolorosos. Mas o que a gente não pode fazer é tentar passar por cima dessas coisas. Tentar ignorar o que está acontecendo. Tentar fingir que a gente não tem um problema.
Eu já vi muita gente, eu acho que assim, é um problema cognitivo que existe na igreja atualmente. As pessoas acham que se elas falarem que não estão fazendo alguma coisa, isso automaticamente anula o fato delas fazerem. Eu vou te explicar. Primeiro eu vou explicar com um exemplo ridículo. Falar assim, gente, agora eu não vou beber água, tá? Você percebe que é ridículo isso, né? Agora, você percebe que é ridículo também quando a gente fala assim, não, eu não tenho mágoa de tal pessoa, não. Não, só porque a pessoa é um idiota, uma pessoa terrível e que merecia ser esmagada por uma pedra que caiu e rolou de uma montanha e destroçasse ela e espalhasse os membros dela para várias partes da estrada e que eles fossem lambidos pelos cachorros, não quer dizer que eu tenho mágoa dela. Você vê como a gente faz esse tipo de coisa? Eu sempre conto, né? Tem que tomar cuidado porque é parente de gente que está aqui. Mas teve um irmão que participou da igreja e que eu confrontei ele, e ele falou logo depois de eu confrontar ele, falou assim, cara, o que você falou era tudo que eu queria. Eu queria alguém que falasse na minha vida. Eu queria alguém que me confrontasse, que me orientasse, que me instruísse. Eu estou muito grato por isso que você fez. Aí terminou a conversa, ele saiu lá de casa e nunca mais eu o vi. Nunca mais, gente. Nunca mais eu vi essa pessoa ao vivo. A pessoa saiu da igreja pelo WhatsApp, só para não ter que aparecer. Mas entende como que a gente faz esse tipo de coisa? A gente usa palavras para tentar anular algo que é uma realidade. Gente, palavras não anulam a realidade. Não adianta. Você pode falar assim, olha, eu não estou fazendo isso. E o que acontece na nossa cabeça é, a gente sabe que aquilo ali é errado. E a gente não sabe como mudar o nosso coração em relação àquilo ali. Então a gente opta pelo quê? Não, eu decidi que eu não estou magoado. Então, a partir de hoje, eu vou falar, eu não tenho mágoa dessa pessoa. Mas eu tenho ainda. Eu tenho ainda. Aí, qual que é o nome disso? Chama mentira. Mentira. O problema é, isso volta porque eu falei no início aqui, a gente tem medo da fragilidade. A gente tem medo de estar errado. E a gente precisa acostumar que a gente está errado. Não é uma questão de se você está errado ou não. A questão é no que você está errado. É um negócio que a gente vai descobrindo. A gente vai descobrindo. Então, a gente precisa ter a capacidade de dizer, olha, eu quero abençoar e não amaldiçoar. Mas o meu coração, ele está assim. O meu coração está assim. E a gente precisa ser sincero com nós mesmos. Nós precisamos ser sinceros com Deus. E nós precisamos ser sinceros uns com os outros. A gente precisa expor o nosso coração e falar assim, ó, tem coisas podres aqui. Se nós não expusermos a podridão do nosso coração, isso não vai ser alcançado pela luz. E sem luz não há cura. Sem luz não há cura. Segunda coisa que eu quero falar aqui é que Paulo usa a seguinte expressão: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Essa sempre foi uma expressão complexa para mim. Porque, do meu ponto de vista, eu não sei do seu, mas do meu ponto de vista eu pensava assim, cara, mas assim, se eu tô triste e a pessoa está alegre, eu não vou ficar alegre de verdade. Assim, se alegra com os que se alegram. Aí eu vejo a pessoa alegre, aí eu estou assim, muito mal, mano. Eu estou
estou chateado. Tem um monte de coisa me atormentando interiormente. Aí eu vejo a pessoa se alegrando. Aí, cara, assim, sabe aquela coisa? Mas por dentro, você está assim, que bosta. Assim, não tô legal, não tô feliz. Tipo, não vou me alegrar com essa pessoa. Eu vou ser hipócrita. Vou ficar fingindo que eu estou feliz. Eu não estou de verdade. Ou então, mas o contrário também é verdadeiro. E eu acho até pior. Porque você tá triste e as outras pessoas estarem felizes é menos perceptível do que as outras pessoas estarem tristes e você está feliz. Porque se está todo mundo triste e você está, tipo assim... Pô, lembrei daquela piada aqui. Aí você vai... Não posso falar. Eu tive uma situação muito constrangedora. Muito. Só para você entender a gravidade da situação. Uma amiga nossa da igreja, ela estava... Era como se fosse assim, o casamento dela estava marcado para o domingo. Na sexta de madrugada, né, sexta para sábado, o irmão dela teve um acidente de moto na minha rua, o irmão mais novo, e morreu. Foi tipo muito pesado, muito. Só que aí teve um problema que aconteceu, que quando teve o velório, tinham várias pessoas que conheciam a família, que eram amigos e tal, e que já tinham sido dessa igreja, que se reencontraram no velório. E aí ficou aquele clima gostoso. Velório com um reencontro com pessoas que gostavam muito umas das outras. Você imagina esse mix. Então, assim, você tinha, ao mesmo tempo... De um lado, assim, você tinha gente muito mal, assim, muito triste. Do outro lado, você tinha gente se vendo, assim, fulano. Tal. Aí começava a falar das coisas, daqui a pouco você via uma risada. A risada fazia assim... A pessoa dava aquela engolida, né? Cara, e aí ficou... E aí, para mim, eu, especificamente, eu e uns outros amigos, assim... A gente teve um momento de maior provação nesse evento. Foi quando um amigo nosso, que era muito figura, mas muito, ele estava olhando assim, com um olhar intrigado, a gente passando, já tinha passado a hora do velório, estava indo lá para fazer o enterro mesmo, aí ele olhando assim, com um olhar intrigado. Assim, esse amigo nosso, ele era meio lento. Aí ele olhou assim, virou para a gente e perguntou, aqui é organizado por ordem alfabética? Aí eu já na hora, eu já temi. A gente perguntou, por quê? Aí ele falou, porque é o mesmo nome, ó, jazigo, 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 jazigo. Eu falei, meu Deus. Mano, a gente está no enterro, não fala isso. Caraca. Eu acho que essa risada deve ter me dado uma hérnia aqui, ó, pelo fato de ela não ter conseguido sair. Mas, cara, ele mandou essa no meio do enterro, a gente andando. Falou que ele achou que, não sei. Falou, devia ser um nome comum em alguma época, né? Virou moda, igual Enzo, né? Teve a época do Enzo, teve a época do Jazigo. Enfim. Mas esse negócio sempre foi muito complicado na minha cabeça. Como que eu vou me alegrar com os que se alegram? Como que eu vou chorar com os que choram? E a resposta, ela tem dois fatores que, pelo menos até hoje, é o que conseguiu me explicar um pouco melhor isso. Um dos fatores a gente precisa aprender a ter uma espiritualidade que a gente pode chamar de outrocêntrica. O que seria uma espiritualidade outrocêntrica? Se eu não me engano, eu acho que eu não sei se eu ouvi o Guilherme de Carvalho ou o Rodolfo Amorim usando essa expressão,
mas a ideia é assim: a nossa espiritualidade ela não pode ser voltada para dentro, no sentido de ser voltada para as nossas próprias emoções, como uma espécie de termômetro do que a gente está vivendo e se a gente está bem ou não. A nossa espiritualidade ela precisa ser voltada para fora. E essa movimentação de ter uma espiritualidade que se volta para fora, ela tem a ver com uma movimentação de crescimento em maturidade cristã. Por quê? Quando a gente se volta para dentro, a gente só deveria se voltar para dentro no sentido de comunhão com Deus, porque a gente experimenta a comunhão com Deus na nossa vida interior, ou então uma espécie de observação das nossas emoções para compreender o que a gente precisa fazer. Por quê? Porque existe uma ligação entre o que a gente faz e o que a gente sente. Então, muitas vezes, a gente não precisa, a gente fala assim, eu tô mal, não estou me sentindo bem, estou assim, com desejo de me isolar. Cara, às vezes o que você precisa fazer não é orar. Às vezes o que você precisa fazer não é, eu preciso ler, eu preciso encontrar uma solução. Não, às vezes o que você precisa é carpir um lote. Entendeu? Às vezes o que você precisa é fazer exercício físico. Às vezes o que você precisa é fazer alguma coisa útil. Você precisa ir para fora de si. Por quê? Porque às vezes os nossos sentimentos são fruto de atividades que nos colocam em um estado de melancolia. Então a gente precisa considerar esse elemento externo. E quando a gente olha para as nossas emoções, a gente deveria crescer em maturidade e capacidade de fazer uma leitura do que está acontecendo no nosso interior e, através da leitura do que está acontecendo no nosso interior, determinar o que a gente precisa fazer no exterior. Porque, às vezes, a gente precisa de tempo sozinho. Às vezes, a gente precisa de tempo com pessoas. Às vezes, a gente precisa de atividades que são físicas, manuais, externas. Às vezes, a gente precisa ficar cansado. Mas, se a gente não consegue fazer uma leitura objetiva do que acontece no nosso interior, a gente nunca vai conseguir se mover nesse sentido. E o outro ponto a gente deve ter uma espiritualidade outrocêntrica, objetiva, olhando para fora e percebendo quais são as necessidades ao nosso redor. Uma das características da maturidade é responsabilidade. É assumir responsabilidade pelas coisas ao seu redor. É assumir responsabilidade pelo que acontece com outros, não controlando a vida dos outros, mas se tornando alguém que serve as pessoas ao seu redor. Tim Keller fala um negócio que naquele livro Ego Transformado, ele fala um negócio que, para mim, é o resumo do que a gente precisa compreender a respeito de humildade e a respeito de como lidar com as questões do nosso interior. Ele fala que humildade não é pensar menos de si. A gente acha que a pessoa humilde é a pessoa que se acha um bosta. Assim, não sou ninguém, não tem nada. Que isso? Não. Gente, às vezes isso é o contrário de humildade. Às vezes a pessoa fica falando do quanto que ela não é boa só para alguém elogiar. Às vezes a pessoa fica falando do quanto ela é ruim, do quanto ela é fracassada, simplesmente porque ela depende da aprovação dos outros. E ela não consegue fazer uma avaliação da sua própria vida. Então, Tim Keller fala, humildade não é pensar menos, e ele pega isso do C.S. Lewis, né? Ele fala, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Pense menos sobre você mesmo. E óbvio, eu não estou falando para você ser uma pessoa que é ignorante a respeito do que está acontecendo no seu próprio coração. Mas a questão para de ficar se avaliando.
Para de ficar tentando mensurar o que você tem e o que você não tem, no que você é bom e no que você não é bom, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam. Ao invés de ficar tentando se medir, se relacione com pessoas. Por quê? É muito fácil ter uma visão errada a respeito de si mesmo, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode ter uma visão muito ruim de si e ela não ser verdadeira. Mas você também pode ter uma visão muito boa de si e ela não ser verdadeira também. E por isso a gente volta no ponto do início, que é: nós precisamos de relacionamentos. Tem um autor que escreveu aquele Chega de Regras, o Larry Crabb, e o Larry Crabb é um cara da área da psicologia, e ele fala que se a gente tiver comunhão genuína, a gente não precisa de terapia. O cara, no caso, ele trabalha com isso. E ele está falando assim: se você tiver isso daqui, você não precisa de mim. Você não precisa de um profissional. Eu estou dizendo que você não deve buscar terapia? Não, busque terapia. Se você tem essa necessidade, busque. Por quê? Porque um terapeuta, muitas vezes, vai ter ferramentas que vão te auxiliar a não tornar os relacionamentos a fonte da sua satisfação ou aprovação pessoal. Ele vai conseguir te ajudar a navegar nisso e compreender a si mesmo. Por quê? Porque você pode se relacionar com outros, mas você é tão autocentrado que o outro nem é outro para você. O outro é uma coisa. O outro é um negócio que você usa para tentar ter eco dos seus próprios pensamentos. O outro é um negócio que você usa para tentar extrair aprovação. Isso daí não vai ser comunhão verdadeira. E às vezes a gente precisa de recursos que nós vamos receber através de profissionais para que a gente possa ser liberto de uma prisão de pensamento autocentrado, para que aí a gente tenha saúde suficiente para relacionar com outra pessoa de maneira genuína, de maneira verdadeira. Mas, bom, dentro disso daí, a gente tem que pensar assim: só através de relacionamentos e de comunhão eu vou conseguir, de fato, experimentar esse mandamento de me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Por quê? Porque o outro passa a não ser simplesmente o outro, mas ele passa a fazer parte de mim, como corpo, como família. Então, a gente experimenta isso com os nossos filhos. A gente olha para os filhos e a gente pensa assim, às vezes até, a gente nem tem filho, mas quando a gente pensa na possibilidade de ter, você olha para o sucesso, para a felicidade, para a satisfação dos seus filhos como algo que traz satisfação para você. E a gente deveria ter esse tipo de sentimento uns com os outros, mas a gente não vai ter isso se a gente não construir relacionamentos de aliança. Porque senão a gente vai permanecer isolado. E se a gente permanece isolado, a gente não vai ver a alegria do outro como nossa alegria, e a gente não vai ver a tristeza do outro como nossa tristeza. E é exatamente desse ponto de vista dos relacionamentos que Paulo vai logo em seguida dizer: não seja sábio aos seus próprios olhos. Gente, isso daqui é um negócio... você precisa pensar o seguinte: toda vez que você olha para as pessoas ao seu redor, você fala assim: gente, mas todo mundo é idiota. Né? Toda vez que você olha para as pessoas ao seu redor e o resumo do seu pensamento é: por que todo mundo não faz igual a mim? Porque senão ia molhar o carpete. Por que todo mundo não faz exatamente do jeito que eu faço? Por que todo mundo não tem a atitude que eu tenho? Por que... Cara, não consigo entender. Então, no caso, isso se chama ser sábio aos seus próprios olhos. Você ser arrogante. Porque
ser sábio aos seus próprios olhos significa que você não leva em consideração que você pode ter pontos cegos. Você não coloca os seus próprios pensamentos em xeque. Você não leva em consideração que você pode muito bem estar errado. E, geralmente, isso vai se manifestar dentro daquilo que Paulo já estava falando nos versículos anteriores, que é, você tem um desejo de controlar os outros. Você já teve esse pensamento? Se todo mundo fizesse o que eu falo, tudo ia bem. Sabe? Você pode até pensar assim, não, mas eu não tenho isso porque eu tenho problemas de autoestima. Então, mas problema de autoestima é fruto de arrogância e de ser autocentrado. A gente considera assim, não, só a pessoa que se vê numa imagem muito positiva que é orgulhosa. Não, a pessoa que se vê numa imagem muito positiva e a pessoa que se vê numa imagem muito negativa, os dois são orgulhosos. Não, mas então qual que é o certo? O certo é se ver menos. O certo é extrair as conclusões a respeito de que tipo de pessoa que eu sou através daquilo que eu extraio dos relacionamentos com os outros. Não é que você não vai ter parâmetros de avaliação, mas é que você vai chegar a conclusões por meio dos relacionamentos. Não é que uma outra pessoa vai determinar quem você é, mas quer dizer que quem você é algo que você e outros concordam. Não é só o que você pensa, não é só o que os outros pensam, mas é um negócio no meio, porque existem coisas a meu respeito que os outros nunca vão conseguir acessar. E existem coisas a meu respeito que eu nunca vou conseguir ver. Tem uma tipo aqueles pensamentos assim para deixar você meio tipo sem dormir e tal. Mas você já se ligou no fato de que você nunca se viu? Você nunca se viu. Você nunca se viu sem mediação. Não existe a possibilidade de você se ver diretamente. Todas as vezes que você viu o seu próprio rosto, foi através de um reflexo no espelho, através de uma imagem gravada em uma foto ou em um vídeo. Então, você nunca se viu e nunca vai se ver. Só se você fizer a projeção astral. Né? O que eu não recomendo. Não recomendo, não. Mas, assim, você não tem essa possibilidade de se ver. Então, pensa que você não consegue se enxergar da maneira que os outros conseguem te enxergar. Então, se o outro não fizer parte da construção da sua ideia a respeito de si mesmo, quer dizer que essa ideia vai ser muito falha. Muito falha. Tem uma coisa que um amigo nosso falava, que era o seguinte, ele diz que o objetivo dos relacionamentos é que a gente comece a se enxergar no outro. Se enxergar em que sentido? No sentido de que, quando eu olho para alguém com quem eu tenho uma amizade, eu vejo coisas que eu penso assim, cara, isso daqui é algo que a gente construiu junto. Isso daqui é algo que eu percebo assim, cara, a gente tem participação na vida um do outro. E por ter participação na vida um do outro, por ter marcas que foram deixadas por meio daquele relacionamento, eu consigo olhar para o outro e eu consigo enxergar ele não como alguém totalmente distante, mas como alguém que de fato faz parte de mim. Tem um trecho de um livro do Henry Nouwen em que ele diz o seguinte, ele termina lá um curso que ele estava dando, e aí tem uma aluna com quem ele teve muita comunhão durante aquele período, e quando eles vão se despedir, ela chega na sala dele, e eles ficam sentados, olhando um para o outro, por assim, vários instantes, sem dizer nada. E aí a única coisa que eles dizem um para o outro é, a partir de hoje,
mesmo que a gente nunca mais se veja. O espaço que existe entre nós é Terra Santa. Existe algo que nos conecta, que vai além de qualquer outra coisa, seja verbal ou não verbal. Bom, finalizando, gente, queria dizer o seguinte. Paulo ele finaliza essa passagem falando a respeito de amontoar brasas sobre a cabeça daqueles que nos perseguem. Eu já vi esse versículo ser pregado como se fosse assim, não, vai lá, faz o bem para a pessoa, porque aí quanto mais você fizer o bem para ela, mais Deus vai ferrar ela depois. É a teologia do sabor de mel, né? É aquela ideia de, não, Deus vai me vingar. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando, basicamente, essa expressão, amontoar brasas sobre a cabeça de alguém, tem a ver com causar confusão. Ou seja, a confusão vem do fato de que a pessoa está me fazendo mal e eu estou retribuindo com o bem. Então, quando o indivíduo me faz mal e eu retribuo com o bem, quando o indivíduo me faz mal e eu retribuo com perdão, quando o indivíduo me faz mal e eu abençoo ele, o que você vai fazer é que você vai causar confusão na mente daquela pessoa. E o objetivo dessa confusão é empurrar indivíduos para ter um encontro com a graça de Deus. E tem uma cena, né, que é de um livro e também de um filme. Talvez alguns de vocês tenham visto alguma versão, mas que é o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, que tem 2 filmes, né? Tem um filme mais antigo e tem o mais recente, que é um musical. E, basicamente, assim, o que acontece? Tem um personagem, que é o Jean Valjean. O Jean Valjean ele foi preso porque ele roubou comida para alimentar a família dele. Então, acho que era o filho da irmã, e aí eles estavam com fome, ele foi lá e roubou pão para dar para eles. E aí ele foi preso, e ele foi submetido a trabalhos forçados, e ele ficou muito tempo ali. E o que acontece é que ele é liberto da prisão, acaba o tempo dele, né? Na prisão, ele era tratado simplesmente como um número, né? Então, ele era o... Deixa eu ver, eu vou lembrar o número. 24... Como é que é? 24601. 24601, o Jean Valjean. E aí, assim, ele deixou de ser um ser humano nesse período. Basicamente é isso. Quando ele sai da prisão, ele enfrenta aquele problema que ele não consegue emprego, ele não consegue abrigo, até que ele se vê, assim, ele chega na casa de um bispo da igreja, e ele é acolhido por esse homem. O cara dá um lugar para ele dormir, dá comida para ele, e deixa ele à vontade lá. E ali, pelo fato dele ter sido desumanizado durante tanto tempo, ele olha para aquela situação e ele pensa assim, eu preciso aproveitar a oportunidade para tirar alguma vantagem, porque eu sei que isso daqui não é a realidade da vida. E ele vai lá e rouba algumas coisas da casa desse bispo. E, em especial, tem um castiçal, assim, que parece que é feito de prata e tal. E ele é pego pelos oficiais daquele lugar e trazido de volta à casa do bispo. E aí eles pedem para o bispo identificar se aqueles pertences ali eram dele e se eles tinham sido roubados por aquele cara ali que era um ex-prisioneiro. E aí o que acontece nessa cena, cara, é uma das maiores representações da graça de Deus, eu acho que na história da literatura. Porque o que acontece é que o bispo, ele olha para o Jean Valjean, ele olha para aqueles objetos roubados e ele fala assim, não, ele não roubou nada. Eu dei essas coisas para ele como um presente. Inclusive, tem algumas outras aqui que você esqueceu. E ele dá mais coisas valiosas para o Jean Valjean. E, nesse momento, os policiais ficam sem saber o que fazer, vão embora. E aí, esse bispo chega para esse homem e diz o seguinte, olha, quero te dizer o seguinte, a partir desse momento, com essa prata, eu comprei a sua vida para Deus.
Basicamente, ele está dizendo, olha, isso que você roubou de mim deixou de ser um roubo e passou a ser um pagamento, porque agora eu te dei isso e eu te dou uma nova vida a partir disso. Porque esse homem vai construir a vida dele baseado naquelas riquezas que ele recebeu. Mas essa vida que eu comprei, essa vida nova que eu comprei para você, ela pertence não a mim, mas ela pertence a Deus. Então você precisa viver essa vida diante dele. E, cara, esse negócio, para mim, é a maior representação do que significa amontoar brasas sobre a cabeça daqueles que nos perseguem ou nos fazem mal. Existe um poder no testemunho da graça de Deus, através de uma vida que abençoa quando é perseguida, que perdoa quando é ferida, que expõe graça quando ela é, de alguma forma, punida, perseguida ou prejudicada. E esse é o alvo de Deus conosco. Por quê? Porque Jesus comprou a nossa vida para Deus. A gente não precisa encontrar um bispo que vai nos dar prata ou ouro. A gente não precisa encontrar alguém que vai nos eximir da culpa diante dos oficiais desse mundo. Por quê? Porque a gente encontrou com Jesus, que derramou o seu sangue, que é mais precioso do que ouro, mais precioso do que prata ou pedras preciosas. Ele deu a maior riqueza para comprar a nossa vida, para que nós vivêssemos 100% para Deus.